Então vamos fechar os nossos olhos um instante, né? Fazer uma pequena oração. Vamos pedir ao nosso Deus que nos proteja, ao nosso Senhor Jesus Cristo que nos ilumine, aos nossos anjos da guarda que nos orientem e aos irmãos espirituais que trabalham em nome da evolução, que nos auxiliem, para que possamos juntos andar um pouco mais na direção da luz que precisamos fazer crescer e desenvolver dentro de nós, para que irradie também para o mundo em que vivemos. Dá-nos força e coragem, Senhor, para encontrarmos os caminhos da humildade, da paciência e do amor. Que seja feita a Tua vontade nesse momento e que assim seja. Esse é um momento de exposição da doutrina espírita. Então, eu gostaria de comentar com vocês, né, que eu achei que eu fiquei muito alto aqui, eu acho que eu vou aqui na frente. Fica melhor. Gostaria de comentar com vocês sobre um trechinho aqui que eu selecionei, a lição da espada. Não cuideis que vim trazer a paz à terra, disse Jesus, no Evangelho de São Mateus. Eu vou ler um pequeno trecho aqui para que nós possamos juntos conversar um pouquinho sobre ele. Não vim trazer a paz, mas a espada, diz-nos o Senhor. E muitos aprendizes prevalecem-se da feição literal de sua palavra para entender a sombra e a perturbação. Valendo-se-lhe do conceito, companheiros inúmeros consagraram-se ao azedume no lar, conturbando os próprios familiares, em razão de lhes imporem modos de crer e pontos de vista, vergastando-lhes o entendimento ao invés de ajudá-los na plantação da fé viva, quando não desmandam em discussões e conflitos, polemizando sem proveito ou acusando indebitamente a todos aqueles que não comunguem a cartilha de violência e de crueldade. Com Jesus, no entanto, a espada é diferente. Voltada para o seio da terra, representa a cruz em que ele mesmo prestou o testemunho supremo do sacrifício e da morte pelo bem de todos. É por isso que seu exemplo não justifica os instintos desenfreados de quantos pretendem ferir ou guerrear em seu nome. A disciplina e a humildade, o amor e a renúncia marcam-lhe as atitudes em todos os passos da senda. Assim, se recebeste a espada simbólica que o Mestre nos trouxe à vida, lembra-te de que a batalha instituída pela lição do Senhor permanece viva e rija dentro de nós, a fim de que, ensarilhando sobre o pretérito a espada de nossa antiga insensatez, venhamos a convertê-la na cruz redentora, em que combateremos os inimigos de nossa paz, ocultos em nosso próprio eu, em forma de orgulho e intemperança, egoísmo e animalidade, consumindo-se ao preço de nossa própria consagração à felicidade dos outros, única estrada suscetível de conduzir-nos ao império definitivo da grande luz. Essa é uma psicografia de Emmanuel. E assim, para que, do ponto de vista da nossa doutrina espírita, Emmanuel, nós sabemos que é uma criatura de grande luz, mas ainda em evolução, mentor de Chico Xavier enquanto encarnado, já preparando a sua reencarnação. Depois de muitas provas e expiações do seu próprio orgulho, fez várias reencarnações em busca da verdadeira luz que conseguiu trazer para si mesmo, que é a chama da humildade. Sempre cobrou isso de Chico Xavier em vários momentos da sua psicografia e da relação com o médium. Nós já, basicamente, em alguns pontos da doutrina espírita, já temos como conceito popular de que a vida continua após o nosso desencarne e que continuaremos existindo eternamente. Dessa forma, as escolhas que fizermos se refletirão no nosso futuro, sempre e eternamente também. Assim como as escolhas que fizemos no passado, nas nossas encarnações anteriores, se refletem naquilo que somos hoje. Boas e más escolhas. O Espiritismo
trabalha a questão da lei de causa e efeito. Foi o que Jesus nos ensinou. A cada um dado segundo as suas obras. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Na psicologia mais simples possível, que atingisse exatamente o coração humano e não o intelecto, Jesus nos estimulou, através do seu exemplo, a não violência. Quando ele diz que veio trazer a espada, era a espada da renúncia ao antigo sentimento primitivo dos instintos que todos temos, porque passamos por as fases animais, das vaidades que todos temos, porque passamos pelas fases de afirmação do eu, necessárias à consciência em amadurecimento, das fases psicológicas do ser do orgulho, das primeiras conquistas, porque precisamos então provar que para sermos amados temos que ser bons, temendo talvez até a descaridade do próximo, que nos coloca numa condição de vitoriosos apenas para sermos amados. Jesus, ao contrário disso tudo, se mostrou simples, dizendo que, e agindo principalmente, além da palavra, que era possível amar e ser amado com simplicidade. Então, exatamente esta é a nossa encruzilhada do bem e do erro que há dentro de nós, do acerto e do conflito. E se fôssemos intitular a ideia de reflexão desse momento, diríamos que são muitas as mensagens. E são muitas as oportunidades que vêm do plano espiritual superior, de Deus, para que nós possamos exercitar. Elas são infinitas, na verdade, porque nós somos eternos. Sempre existirão mundos em várias escalas de evolução, porque Deus é o Criador eterno e continua trabalhando, como Jesus disse, na evolução de si mesmo, na evolução do universo. Portanto, temos que ampliar o nosso pensamento para entendermos Jesus, para que possamos mais adiante simplificar este pensamento através do amor. A maior energia de todas, como disse o cientista Albert Einstein no século passado, ao descobrir pela ciência a grandeza de Deus, ao descobrir pela física quântica a grandeza de Deus, onde nós não podemos entender a nossa própria existência se não tivermos um mínimo de sentimento, de reconhecimento ao fato de existirmos. Pensarmos, existirmos e sentirmos. Nossos freios morais já amadurecidos, alguns, outros ainda não, as nossas compreensões éticas já desenvolvidas, outras não, os nossos desafios evolutivos já em alguns pontos transformados em coragem, em determinação, em garra, e outros não, porque somos seres em evolução, mas jamais retrocesso. Isso é bom. Muitas vezes, na era da depressão, acordamos com o peso do tempo sobre os nossos ombros. Quando temos uma rotina muito apertada de atividades cotidianas materiais, incapazes de abrir uma brecha para a reflexão sobre a beleza de um dia de céu azul, sobre a necessidade da neblina, sobre a importância do próprio vento, nos desesperamos com as notícias negativas ao amanhecer e ao final do dia, parece que atravessamos um deserto árido de amor, porque encontramos o mau humor, a rispidez e a imposição de ideias de muitos que exteriormente, aparentemente fortes e vigorosos, querem fazer com que todos compreendam da mesma maneira, impondo-se também algum tipo de pensamento. Nós aceitamos com mais lucidez a palavra de Jesus Cristo e o amor de Jesus Cristo por causa do sofrimento. Não aceitamos com plenitude ainda e nem com o vislumbre dos apóstolos e nem dos santos aquilo que ele tem para nos dar ainda hoje. Porque disse claramente nosso irmão maior Jesus Cristo, não Deus. Deus é o Pai. Jesus Cristo, um ser de luz, muito próximo de Deus, porque já havia vencido todas as dificuldades do mundo, em expansão ainda como um ser de luz, mas, porém, um irmão de total caridade que se fez carne para que pudéssemos enxergar, ver e, com o tempo das reencarnações, virmos a crer.
Não precisamos nos sentir fora do nosso tempo. Aqueles que já conseguiram crer no momento da aparição de Jesus eram almas que já vinham de outras reencarnações, muitas vezes de planos mais evoluídos do que o nosso, em resgate e expiação, em provas e dores maiores. Então, naquele momento, já estavam mais amadurecidos para enxergar a mensagem do Sermão da Montanha, dos desafios evolutivos e da compreensão da reencarnação. Não há nada de moderno na reencarnação. Os egípcios acreditavam, os hindus acreditavam, o budismo acredita, não simplesmente como uma filosofia, mas como uma prova científica de que o espírito não morre, de que nós somos imortais como seres espirituais, não na carne. E que, portanto, o fio da nossa consciência está temporariamente interrompido, como uma memória suspensa, praticamente como se fosse uma hipnose das nossas vidas passadas, para que nós tenhamos a oportunidade de construir uma nova personalidade através das necessidades que temos na carne, na reencarnação. Então a misericórdia de Deus e a sua lei é tão sábia que, se fomos em outra encarnação caídos, cruéis, pessoas que não tiveram suficiente ética, que prejudicamos o nosso próximo, vamos voltar e vamos conviver com este próximo, mas sem lembrar quem ele foi e ele sem lembrar quem nós fomos. Às vezes com uma antipatia oculta que não sabemos de onde vem, das energias, às vezes com grandes simpatias, às vezes como um familiar reencarnado que nós não entendemos, às vezes como um inimigo distante, mas nada por acaso. E só a reencarnação é capaz de explicar a dor. Só a reencarnação é capaz de fazer entender as diferenças de destino, de que crianças nascem subordinadas à lei de causa e efeito, com corpos mal formados, porque o espírito que sustenta aquele corpo se comprometeu com más formações éticas, resultando na materialização de si mesmo no corpo de uma criança doente. Porque não pode se crer num Deus cruel. Não há um combate no universo entre o bem e o mal. Existe Deus de misericórdia infinita. E reduzir qualquer das frações da grandeza de Deus seria supor-se filosoficamente que poderia haver alguém acima dele. E este seria Deus. Portanto, todas as virtudes, todas as benesses, todo o amor é Deus. Nas menores coisas, nas piores coisas, de todo o mal que surja por obra humana e não de Deus, haverá de nascer o bem. Talvez não no tempo que calculemos humanamente, imediatista, ansioso, primitivo, egoísta, buscando satisfações, eu quero ser feliz amanhã. Nos arrependemos agora de fazer grandes mazelas e queremos ser felizes imediatamente. É necessário o resgate. A felicidade de crer já é instantânea, sim, mas o resgate de colocar no lugar aquilo que nós retiramos como a mágoa que construímos no coração do outro, como o erro que cometemos com as sociedades, como o verbo que usamos negativamente para gerar guerras e conflitos ou ilusões, teremos que, centavo por centavo, de energia por energia, colocar de volta no lugar como uma criança que bagunça a sala. Porque somos espíritos em evolução numa escala ainda infantil. Amor é uma coisa que ainda precisamos exercitar. Temos sim amor. Nós amamos. Amamos os nossos filhos, amamos os nossos animais de estimação, amamos o nosso corpo algumas vezes, mas amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo já é bem mais complexo para o ser humano egoísta. Porque nós ainda estamos na fase de que ter é tirar. Esquecendo que São Francisco de Assis consagrou a frase: é dando que se recebe. E dar não é perder. Dar é doar-se em tempo, em energia, em divisão de experiência, em solidariedade. Não é necessário sermos santos para você ajudar o colega de trabalho em dificuldade. Não é necessário sermos santos para você dar uma informação com o mínimo de paciência, porque as pessoas não se dão mais nem um bom dia. Não é necessário sermos santos para perdoarmos aqueles que mais têm intimidade conosco, que mais devemos muitas vezes, mesmo que tenham nos magoado. Não é necessário sermos santos para recomeçarmos agora uma nova direção, e mesmo que esta direção seja muitas vezes insegura, é com pequenos passos que elas se tornarão fortes. Nós viemos de muitas reencarnações já.
Já referenciamos aqui que estamos no mundo de provas e expiações. Significa, na escala do universo, que nós já passamos os mundos primitivos, que nós já não somos almas nas primeiras classes do aprendizado, que nós já passamos pelo paraíso e pela nossa própria insistência em sermos rebeldes com relação à lei de amor, acabamos perdendo a possibilidade de termos a liberdade plena como espíritos livres do universo e andarmos aonde queremos. E por isso, pela lei de Deus, estamos subordinados ao nascimento, às necessidades do corpo, até que Deus nos chame de volta para prestarmos conta de quanto amadurecemos e para que tenhamos aí o verdadeiro tesouro imperecível, que é o tanto de possibilidades de amor e de caridade e de respeito e de resgate deste amor que conseguimos evoluir. Porque o suicídio é um crime diante da lei de Deus. É um desrespeito à natureza, à quantidade de energia que Deus nos deu, para que tenhamos a oportunidade de enxergar o nosso irmão que foi nosso inimigo e, quem sabe, pedirmos perdão, quem sabe não explicitamente, mas de uma forma oculta, ajudá-lo, orar por ele, ou pelo menos não piorar a situação. E como isso se faz? Pelas necessidades. Enquanto o trabalhador, muitas vezes limitado em termos escolar, limitado nesta encarnação, em termos de saúde, em termos de sociedade, cata o lixo para sobreviver e levar o pão honestamente para o seu filho, está resgatando a sua semeadura, porque provavelmente pode ter sido um administrador de uma outra encarnação, um político, um general, um ser que desviou recursos públicos, humildemente não se revolta, outros ainda estão caindo. Chico Xavier dizia isso àqueles que vinham a ele reclamar. Sempre lembrando que Emmanuel disse que a reclamatória não resolve os problemas, mas lembrando sempre que, irmãozinho sofredor, feliz de ti que está resgatando, porque outros ainda estão semeando o mal. Mas a semeadura é livre e a colheita é obrigatória. Então o Espiritismo é a fé raciocinada. Não é a minha fé, não é a fé do outro, é cada um da sua forma de compreender a mensagem do Cristo, perceber que é uma grande luminosidade esclarecendo a palavra de Jesus no universo que só não vê quem não quer. Usando o mínimo de inteligência, não é necessário ser gênio, não é necessário ter diplomas, não é necessário, mas de amadurecimento, talvez pela dor ou pelo amor, compreenderemos a grandeza da vida, porque não há mistério psicológico nisso, não há dificuldade em observarmos que nós não queremos morrer. Por mais profunda que seja a nossa dor, a nossa tristeza, nós queremos sair daquela dor. Talvez muitos pelo desespero do suicídio, mas encontrarão do outro lado o resultado do seu perispírito, do seu corpo espiritual prejudicado, que terá que reencarnar como um ser sofredor até que ele possa conter aquele impulso de fugir da sua responsabilidade. São muitas as mensagens, são muitas as oportunidades, são muitos os momentos que Deus está em nossas vidas sem que nós percebamos, e precisamos então somente querer. E isso é bom. É bom saber que temos um Pai por nós, que nós não somos órfãos, que nós não somos solitários no universo, que a Terra não é uma nave à deriva, que o Sol não é uma nave à deriva, que o espaço não está subordinado ao caos do que muitos pensam, mas que Deus criou tudo isso e Deus é Pai, Deus é infinita misericórdia. E que por mais imperfeitos que ainda sejamos, nós temos a oportunidade de recomeçar. Migalha por migalha. Um elogio, um pedido de desculpas, um serviço doméstico que se faça, um auxílio que se faça ao outro. Às vezes pode parecer uma simples questão de falsa modéstia, porque não temos essa santidade, mas se você recolher um papel do lixo que não foi você que jogou no chão, você vai estar ajudando a natureza toda. Os japoneses fizeram isso no Brasil quando vieram à Copa do Mundo, recolhiam o lixo dos brasileiros que deixavam nas arquibancadas, porque eles têm uma consciência já desenvolvida no sentido de que nós fazemos parte da natureza como um todo. Nós somos uma grande natureza conjunta e o mal que eu faça vai refletir no outro. E o bem que eu não faça também. A omissão é o mal. Se Suponhamos que nós ficamos aqui sem fazer o mal, simplesmente na inércia.
por tempo indeterminado. Naturalmente, os nossos corpos vão começar a se decompor. O oxigênio vai começar a ficar rarefeito, o ar vai começar a ficar pesado, lá fora as coisas vão mudar, o lixo vai começar a entrar aqui dentro. Ah, mas não é problema nosso, eu não me mexi, não fiz o mal, mas eu não fiz o bem. Então, quando eu me levanto para trabalhar, eu não estou trabalhando apenas para o meu sustento, eu estou trabalhando para o bem do universo conjunto, porque eu estou servindo a Deus que me criou para o progresso. Quando eu estou progredindo, porque eu quero progredir, porque eu entendi que simplesmente querer ser amado é uma infantilidade muito grande, então eu vou tentar, pelo menos, exercitar o amor incondicional, a caridade, o respeito ao meu irmão, eu vou começar a rastejar para que, através desta oportunidade, aquele universo negativo que está vibrando na minha outra encarnação possa ser apagado da minha ficha reencarnatória. Porque a gente pensa muitas vezes, puxa vida, então quer dizer que se eu sofro, eu mereço sofrer porque eu fiz o mal. Não tenho saída. Mas então Deus é vingativo. Porque um pai perdoa. Se Deus está se vingando de mim, Ele é um Deus cruel. Eu devo temê-lo. Eu devo procurar entender de uma forma mais simples, de que não é o olho por olho, dente por dente, que exemplifica a justiça de Deus, mas o amor. Então, o Espiritismo, por Allan Kardec, deixou muito claro que é fora da caridade que não há salvação. Não é fora do Espiritismo. Qualquer lugar se pode fazer o bem. E a caridade é um sentimento oriundo do amor. Amor, caridade, perdão, progresso. Através da caridade, do bem que eu faça, eu consigo cobrir a multidão de pecados, como Jesus dizia. Porque o amor cobre a multidão de pecados. Os pecados nada mais eram que as nossas infrações, as leis que nós cometemos. Né? Eu desejei a mulher do próximo, eu desejei a casa do próximo, eu desejei o país do próximo, eu desejei o dinheiro da coletividade, eu desejei coisas que não me são lícitas e que naquela encarnação, nessa, ficaram impunes. É isso que as religiões ensinam, a temer a Deus. É saber que não existe impunidade, existe responsabilidade. A cada um será dado segundo as suas obras. Portanto, se eu usar a lógica matemática de 2 mais 2, ou seja, é simples, né? Não preciso dissociar 2 mais 2, matematicamente 4, é um fato, não há mudança na lei de causa e efeito. Mas, pela caridade, eu atenuo isso. Pelo bem que eu puder fazer, não significa que se em uma encarnação eu matei uma pessoa, eu tenho que morrer assassinado nessa vida. Ah, morreu assassinado porque ele matou. Né? Talvez não. Talvez ele tenha sido um espírito violento em muitas encarnações, somente pela raiva, nunca tenha assassinado ninguém e foi assassinado por vibrar negativamente e estimular a violência. Mas não é olho por olho, dente por dente a lei de amor de Deus. A lei de causa e efeito nos oportuniza através da caridade material também, mas da caridade moral. Caridade moral é o perdoar quantas vezes for necessário o mal que me faça. Não significa que eu tenha que dar o meu pescoço para ser cortado pelo inimigo. Dar a outra face significa mostrar a face do bem, mostrar que eu não preciso me vingar, mostrar que eu posso ser humilde, que eu não preciso ser reacionário a cada provocação que o mal me faça, que as sombras nos façam. Vivemos num mundo muito superficial nesse sentido, onde não há florescimento da filosofia, do amor, justamente por causa das pressões de informações rápidas, informações de redes sociais, informações de televisões rápidas, a cabo, notícias, rádio, carro, casa, avião. Poucos leem um livro completo em um mês, em um ano. Poucos leem uma frase dessas que estão aqui, pensam sobre ela, porque ela passa na memória como se fosse uma postagem no Facebook. E quando ela é uma postagem no Facebook, a gente até compartilha, lembra, mas não reflete sobre isso. E é somente pela repetição é que nós vamos aprender. Se quisermos, para concluir, sairmos do vale de lágrimas e sofrimentos como Jesus classificou o nosso plano físico. Porque estamos realmente num plano inferior. Nós estamos num plano de baixa vibração, de seres ainda primitivos, apesar da tecnologia que nós temos ao nosso redor. Nós mesmos temos um grau de primitivismo bastante complexo para que nós nos libertemos imediatamente. Mas a única forma de nos movimentarmos na direção da luz é fazer, como disse o texto, que ela nasce em nós.
Eu não posso cobrar dos outros que me façam luminoso. Eu não posso cobrar daquele que me feriu e justificar a consequência da mágoa que ele me causou, do erro que eu cometi a mim mesmo, como culpa dele. Né? Pode acontecer qualquer coisa, o importante é que eu faça com aquilo que me aconteceu. Jesus mostrou isso de uma forma perfeita e santificada, que nós não vamos conseguir fazer nesta encarnação, obviamente. Mas mostrou o caminho, a verdade e a vida. Então, irmãos, sempre que nos encontrarmos em momento de aflição e desespero, lembremos de Jesus. Sempre que encontrarmos em aflição, desespero e vontade de desistir, lembremos que a vida é eterna. Mais um passo, mais um minuto, mais 15 minutos, depois eu decido. Depois eu avanço mais adiante. Se eu estou com a raiva, se eu estou com ódio, se eu estou com desespero, pense em Jesus, pense em Deus, seja nesse plano, seja no plano espiritual, porque a vida é eterna. Nós somos eternos e temos a herança da felicidade, e estarmos conscientes disso, encarnados, é uma bênção que nós levaremos para muitas vidas, porque já está nos evitando muitos males que poderíamos cometer, já estamos evitando. E outros tantos caminhos ainda por trilhar, de beleza, de sabor, de felicidade, que nem imaginamos, de Deus que nos criou para a felicidade eterna. Então eu agradeço a atenção de todos, muito obrigado pela compreensão. Vou solicitar que fechemos os nossos olhos novamente para que possamos seguir o trabalho de paz. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Deus, que nós possamos avançar no sentido do bem, da caridade, do amor, através da capacidade de recomeçar todas as vezes que for necessário amar. Iluminar as nossas consciências para que nos libertemos de nossos próprios sentimentos ainda em instabilidade emocional, mas que, confiantes em Ti, Pai, possamos vibrar pelo mundo melhor. Abençoa os nossos inimigos, Pai, aqueles que não compreendem ainda, e aqueles que nós erramos, encarnados, desencarnados, tenhamos a oportunidade de pedir perdão, assim como os nossos lares, as nossas casas, e tantos sofredores que estão por aí. Que seja feita a Tua vontade, hoje, todo sempre, e que assim seja. Obrigado.